Olá, bem-vindos ao Idiomas Inversos. Hoje vamos fazer uma análise morfossintática do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis no original. Vamos primeiro ver os vocábulos que pertencem a esse versículo. E nós temos a primeira a preposição bet, né, que corresponde em português à preposição em. Não somente esse significado, ele pode ter outros, dependendo do contexto. E temos também a palavra reshith, que é traduzida em geral como início ou princípio. Né? Depois temos, e a palavra Bereshith, a preposição em geral, em geral não, de fato, as preposições elas ficam juntas com o substantivo, a qual ela está regendo, e ela fica junto como se fosse uma só palavra. E o verbo aqui é o bará, né, que está na segunda posição aqui. Em geral ele fica antes do sujeito, que é Elohim. Mas existe aqui uma topicalização porque o complemento Bereshit está ocupando a posição primeira aqui. E tem um significado semântico em relação a isso. E, bom, depois temos aqui a partícula et, que ela é usada como objeto para indicação de objeto direto definido, né? E a palavra Elohim, ela está no plural, gramaticalmente falando, mas ela é traduzida como Deus. Mas ela também pode ser traduzida como deuses, dependendo do contexto. Quando se refere ao Deus de Israel, ela é traduzida no singular, apesar do verbo estar ela fica como plural, mas o verbo fica no singular, né? E a tradução acaba sendo no singular. Depois temos a Shamaim, que vamos ver aqui, significa céus, é uma palavra que ela está no plural. Tem uma questão de que se está no dual ou não, veremos adiante. E também Aras, Haaras, né, que na forma absoluta é Eres, e significa terra. Né? Ok, temos as partículas, né, no caso aqui é a uau, e também na parte anterior o artigo ha e ha, que ele recebe kamets quando há uma gutural anteriormente, como no caso de haaras. Entretanto, se não for uma gutural, é colocado um dagesh forte aqui, antes aliás, na primeira consoante, na primeira letra da palavra aqui, a qual o ha está sendo anexado. Vamos ver aqui a cláusula desse verso, ela acaba sendo dividida em duas partes, conforme a anotação massorética. Né? Aqui temos os sinais massoréticos, os acentos. Né? Então, na palavra Bereshith, né, temos um tepha, que ele confere uma pequena pausa, que algumas vezes pode ser identificada como uma vírgula, porém ele é uma pausa mais breve. E também temos aqui o munah. O tibha, ele é disjuntivo, ou seja, ele acaba causando separação e pausas, né, na leitura do verso. Munah, ele já é um conjuntivo, ele vai estar associado ao termo seguinte, como é o caso aqui. E temos o etnahta, que ele faz a divisão lógica do verso no nível 1 em duas partes. Aqui o tebha é no nível 2. Depois temos o mercha, que ele é conjuntivo, seguido de um tebha, e também um outro munar, que também vai estar associado ao termo seguinte. No caso é um siluk, sof pasuk. Né? E o siluk e o sof pasuk, eles indicam o final da cláusula. Bom, essa cláusula é uma cláusula verbal, do tipo ex katol, né? E o que temos aqui, temos
um, um termo para topicalização, que é o caso do X aqui, e o católico, que é o verbo que está aqui na forma católica. Então, nós temos aqui frases, né? Se fizer a divisão, a primeira frase é preposicional, porque tem uma preposição. Depois temos o predicado, que é o verbo, né? Que é a frase verbal. O sujeito, que é a frase nominal, que é o Elohim. E também uma outra frase preposicional, que é com a partícula eth, né? As duas partes aqui, que é o objeto nessa frase verbal, nessa cláusula verbal. Bom, vamos ver alguma análise em relação à tradução. Existem 3 possíveis traduções que estão sendo defendidas pela academia. Então nós temos aqui que a versão padrão revisada nova, a nova versão padrão revisada, ela reflete a variedade linguística de interpretação linguística que está disponível e oferece 3 opções. No texto principal, que significa no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, é uma possível tradução. E também as outras traduções, né, de rodapé, seria quando Deus começou a criar, ou no princípio Deus criou, que é a tradução mais clássica, né, a mais tradicional. Então Narna e também o Michael Heiser, eles defendem outros tipos de traduções. No caso aqui, o Narna, ele propôs, né, a tradução de quando o Senhor Deus criou os céus e a terra. Né? E a outra tradução que ele também propôs é quando Deus começou a criar os céus e a terra. Né? Seria uma cláusula dependente, nesse caso. Já aqui a tradução tradicional, né, que é no princípio Deus criou Deus os céus e a terra, seguindo até a mesma ordem das palavras, conforme o hebraico. Então vamos ver aqui Bereshith. O termo Bereshith seria um substantivo relacional, que é semanticamente dependente de outras palavras para completar o seu sentido. Então é um termo que, segundo essa análise, ele precisaria de um complemento, né, para poder completar o seu sentido. Essa dependência pode se manifestar com o uso da preposição de em português ou da forma construta do hebraico. Por quê? A questão aqui é que o bet ele não está com um patar aqui. Então, ele está com um sheuá. Então, o que acontece? Ele se torna indefinido. E isso daqui fica a questão de como fazer essa tradução. Em um princípio, ou em um início, ou no princípio, ou então com outras traduções como quando Deus começou a criar e tal. Então, isso abre debate em relação a essa tradução. Então, esse de aqui significa, é como se esse termo aqui não estivesse no absoluto, mas no construto. Então, seria em um princípio de, né? Então, você precisaria de da preposição de e de um complemento para completar o significado. Assim, os substantivos relacionais têm inerentemente o significado relativo ao termo de que são dependentes. Então, ou é uma cláusula dependente ou uma cláusula independente. No entanto, substantivos relacionais não precisam estar gramaticalmente ligados a uma outra palavra, como por exemplo ocorre na expressão the end, que aparece nos filmes em inglês e que não necessitam de se dizer o fim de que, pois é explícito pelo contexto. Então ele quer dizer que nem sempre precisa-se de um complemento explícito. Ele pode ser subentendido, né? Por exemplo, quando se fala the end, o fim do que, né? A gente geralmente não precisaria de uma explicação do que está subentendido, que é o fim do filme, né? Então o mesmo ocorreria em Gênesis 1:1. Portanto, substantivos relacionais em hebraico podem ser tanto lexicalmente relativos quanto gramaticalmente absolutos, que é uma coisa interessante. Então, em relação à gramática, ele pode ser absoluto, mas ao léxico, ela pode ser relativa. De forma que não precisariam ser traduzidos como uma preposição de, mesmo sendo relativos. Além disso, os substantivos relacionais são naturalmente definidos, que é essa questão também de que aqui não está como definido.
tal como números cardinais, são definidos naturalmente, mesmo que o termo a que se relaciona seja indefinido, né? Então ele pode ter o significado definido, apesar de não estar gramaticalmente como definido. Vamos ver a questão etimológica dos termos. Aqui da preposição ba, né? No árabe, no aramaico é praticamente a mesma preposição. No árabe é o bi, no siríaco, né, ele é a mesma letra. Entretanto, aqui você tem duas vocalizações, porque depende da palavra que vem a seguir, né? Então pode ser ba ou ba. O garítico também tinha essa preposição e o próprio egípcio também. Então, a etimologia desse termo provavelmente vem desse termo que significa lugar, né, bu, no proto-afroasiático, porque compreende tanto ali o nordeste da África, né, que tem línguas semitas também e camitas, e também o Oriente Médio, né, ali a Terra Santa. Então, e que teria dado origem no proto-semita, né, que é a língua hipotética da qual vêm as línguas semitas, né? No caso o hebraico, o aramaico, o árabe, então, e o garítico. E então ele teria o sentido de com, em, entre. E aí houve a evolução até o árabe, o aramaico, as línguas cananeias e o hebraico. Então, esse proto-semita, né? Essa preposição provavelmente tem relação com a palavra bait, né? Que significa lugar, local, ninho e casa, né, que é a tradução mais clássica para esse termo. Então vamos ver aqui a inflexão dessa preposição, né? Então nós temos bi, baha, bar, bo, ba, bano, bahem, bahen, bam, bahem, ban, bahen, bahen. E aí pode ser em mim ou em você, e aí por adiante, para cada uma das pessoas, né? Eu, tu, masculino e feminino, e ele, ela, né? Plural e singular. Bom, reshith, vamos ver a questão etimológica e os cognatos, né? Temos um cognato em acadiano, que é o reshtum, que também significa início. Temos aqui também o termo rosh, que significa cabeça em hebraico, e ele tem a mesma árvore etimológica da palavra reshith. Aqui temos as declinações, né? Temos aqui reshithi, que significa meu começo, e assim por diante. Teu começo, e aí vai. Então, reshithi, reshithi, reshitha, reshither, reshitho, reshitha, reshitheno, reshithem, reshithen, reshitham, reshithan, e as fórmulas sem afixo, né? Sem o sufixo. No caso, reshith, que é a forma absoluta, reshith, que também é construta, vê que a absoluta e a construta são iguais, e o hareshith, né? Que é a forma definida, que você tem um artigo junto, e aqui nós temos o uso do comets, porque o resh é uma consoante gutural. Ela é tratada como uma gutural, então ela exige um alongamento da vogal. Ok, vamos para o termo bará. Bará. Segundo Waltke, bará, que tem a tradução no pretérito perfeito em português, né? Significa criou. Esse verbo télico se refere ao ato completado da criação. Ainda que muitos verbos denotem a atividade divina de trazer a criação à existência, bará se distingue por ser usado exclusivamente para Deus, ou seja, para o sentido kal, né? Ele é só usado para Deus, né? E ok, em word law, né, ele declara que apenas Deus é o agente. O verbo pode ser intransitivo ou transitivo, mas nunca bitransitivo, né? Ele não pode ter objeto direto e indireto. Em contraste, o PL pode ter um agente humano, né? Já falando da Thorne, ele fala que o verbo bará, que é criar,
que no Antigo Testamento é reservado para a obra criativa de Deus. Ok, há algumas divergências em relação ao significado, né? Becken e Corbel, eles falam que a tradução deveria ser construir. Já Van Volta acha que a tradução deveria ser separar ou espalhar, porque é uma ação que Deus faz bastante, né? Separação do céu, das águas e tudo mais. Já o Wardlaw contesta essas duas traduções e ele acha que tem que se traduzir, tem que ser criar, fazer e produzir, ou seja, a mais tradicional. Vamos ver os cognatos, né? No árabe temos o bara'a, que também significa criar, levar à existência, formar, moldar, via códice ou moldar, mas provavelmente esse termo deve ter vindo do hebraico. No assírio tem o baru, que significa criar, e o banu, que também significa conceber, né, ou dar à luz a algo. E no aramaico temos o bara, e no siríaco o bra, que também significam criar. Agora vamos ver a conjugação desse verbo no kol, perfeito, né, kotol. E aqui temos uma comparação com o verbo regular, né, porque o bará ele é irregular, porque ele tem uma gutural. Então nós temos aqui, primeiro eu vou fazer a leitura dos verbos regulares, né? Então no singular, né, seria kotolte, kotolta, kotolt, kotol, kotolá. E aí fica barati, barata, barat, bará, bara'a. No plural, kotolno, kotoltem, kotolten, kotolu. E para o bará fica barano, barathem, barathen, bara'u. Ok, Elohim, vamos ver o que Van der Torne fala. Então, desde o conceito israelita de divindade, incluía todos os seres sobrenaturais, assim como também divindades inferiores. No uso moderno se referia como espíritos, anjos, demônios, semideuses e afins, que podem ser chamados de Elohim. Então não se restringe só ao Deus eterno ou aos deuses, mas também a outros seres celestiais, sobrenaturais. Assim, os terafim, né, lá de Gênesis 31, anonimamente são chamados de seres celestiais, né, angeloi, né, no grego da Septuaginta, são mensageiros, né, e os espíritos dos mortos são referidos como deuses. O uso metafórico do termo, metafórico do nosso ponto de vista, ocorre quando é aplicado a seres humanos viventes, tais como Moisés e o rei, a algum rei, né? Bensra fala que é um sujeito, né? No caso nesse termo, né? Elohim aqui é o sujeito, masculino plural, ele é o agente, né? Dessa ação aqui, e está no grupo nominal, né? Que é um substantivo comum também. Não se refere ao nome, né? É um termo ou chamado de nome próprio, né? Formalmente está no masculino plural, mas é compatível com um predicado verbal masculino singular, bará, né? Que bará está no singular, né? E Elohim é plural. O substantivo plural Elohim com um verbo singular é uma convenção mantida por toda a Bíblia hebraica. O substantivo frequentemente é traduzido, né, como se fosse um nome, né, Deus, né, com G maiúsculo. Vamos ver a questão etimológica e de cognatos de Elohim. Bom, a tradução é de deuses ou Deus, né, poder e poder celestial. Ele é o plural do termo Eloah, que significa Deus, e é considerado uma expansão do termo El, né, que significa Deus também. No acadiano nós temos para ele temos Ilum, no árabe tem o Ilé, né, e Allah, né, que são termos bem comuns, né, Allah principalmente. No aramaico nós tínhamos o Elahá, né,
ou ele, né? E no siríaco temos o ele e também temos o aloha ou aloho, né? Que depende da pronúncia do siríaco, se é ocidental ou oriental. No fenício tinha o Aleph, o Lamed M, né? E no ugarítico tínhamos o Ilu. Então a etimologia vem de Il, né? No proto-semita, que se desenvolveu e alguns têm o rei, né? No final, como é o caso de vários outros termos aqui. Ok, no proto-semítico do noroeste. Ok, vamos ver aqui as declinações do Eloah. Então temos Elohi, Eloha, Eloher, Eloho, Eloha, Eloheno, Elohachem, Elohachen, Elohaham, Elohaham, Han. E sem os afixos tem Eloah, Eloah e Haeloah. Vamos ver agora com Elohim. Elohai, Elohecha, Elohaich, Elohau, Eloheha, Eloheinu, Eloheichem, Eloheichen, Eloheihem, Eloheihen. E na forma absoluta Elohim, construta Elohei. Construta é aquela forma de Deus de, né? Como dizendo, Elohei Israel, Deus de Israel. Ha-Elohim é a forma definida com artigo e também porque Aleph é uma gutural, então você tem o prolongamento, o alongamento da vogal. O objeto Et Hashamayim Et Haaretz, né? Que Walt que diz que a porção das palavras hebraicas céus, Shamayim, terra, Eretz, não pode ser entendida como estudar as palavras separadamente, mas estudar a unidade. Como uma unidade, isso se refere ao universo organizado. Ou seja, você pensar em... os dois termos tem que pensar como uma coisa só. Como partes de um todo. Então você tem os céus e a terra como partes de um todo que é o universo, né? Como a gente vai ver aqui. Na Apócrifa, Sabedoria de Salomão se refere aos céus e à terra de Gênesis 1 como cosmos, né? Que é o mundo, né? Em seu comentário igualmente magnífico, Wenham investe este composto com o significado único de totalidade, em contradistinção com a cosmos ordenado, mas tal significado carente de substância violenta à filosofia acreditada. Então, assim, a ideia de que você tem as duas partes representando o todo, né? É uma possível explicação sobre o uso desses termos. Vamos lá. Segundo Benstra, nós temos aqui que é um objeto, né? Que é o Hashamayim, que é um artigo definido junto com o substantivo masculino plural, que é comum, né? É um substantivo comum. Parece formalmente um dual, por causa da terminação im, mas ele não é, né? Mas a forma está no plural, que é o Shamayim, com um final não tônico, né? O im, né? Que é Shamayim. A tônica está aqui, não no im. A presença do artigo definido presume-se que a palavra ao qual está anexada já tem sido definida ou presumivelmente conhecida, dada uma visão de mundo comum. A última deve ser o caso aqui, né? Então vamos lá. Agora a palavra haaretz, que é interessante, né? Que na forma definida ela muda, né, a vocalização, né? Aqui vira um comets e também há o prolongamento por causa da questão de ser uma gutural, a primeira letra. Então nós temos aqui um sof pasuk, né, no final, em combinação com o metek, né, que é no caso aqui da primeira, né? Então significa que a vogal é um comets que pronuncia como a, né? A, não como o.
que marca o fim do verso. O fim de um verso não necessariamente coincide com o fim da cláusula, de uma cláusula. E nem todo verso consiste de uma ou apenas uma cláusula. Ok. Bom, vamos ver aqui da partícula it ou et, né? Que aqui é uma vogal mais curta, né? E aqui it, que é uma vogal mais longa, que depende de como ela está combinada com a palavra a seguir. No finício tinha, né, o Aleph, o Yod e o Tal. No púnico tinha só o Aleph e o Tal. E no aramaico tem o Yath, né, que você vê no caso que acontece no Onkelos, por exemplo, você encontra isso. No síriaco poderia ter esse Yath, apesar de não ser encontrado. Pelo menos eu nunca encontrei na Peshita. Etimologia, aparentemente uma forma contraída de Oth. Oth é aquele termo que significa marca ou sinal, que é até o termo que é usado para a questão lá de Caim, né? No sentido demonstrativo de entidade. Vamos ver aqui. As inflexões de eth. Então nós temos Othi, Otha, Othar, Otho, Otha, Othano, Otachem, Otachen, Otam e Otan. Então no caso seria me ou você, ou seja, você, feminino e plural, o, a, ou ele, ela, né? Depende, aqui é como objeto, né? Então é tipo, eu a amo, né? Você me ama, o me é dessa forma aqui. Ok, vamos ver a etimologia de Shamaim. No fenício tinha esse termo parecido, né, para céus, só que nós vemos aqui que tem dois mem, né? No ugarítico também, né, tem o shin, mem. Já aí também tinha a forma que tinha o final com nun, o yod. Em aramaico é o shamain, né, ou shamaya, né, que é o termo mais comum. Ou Shemaya ou com Aleph no final ou com Re no final. No siríaco tem o Shemaya, né, ou Shemayó, depende da pronúncia, né? E no árabe tem o Sama'a, que também significa céu. Todos eles significam céu. E no proto-semita tinha o Shammai, né? Vamos ver as declinações. Tem o Shammai, Shamecha, Shamaich, Shamal, Shamerra, Shameno, Shameichem, Shameichen, Shameihem, Shameihen. É o termo que está no plural, né? Essa é a questão. Então, Shamaim, Shamei, Hashamaim, que é meu céu, teu céu, e assim por diante. Aqui, outro interessante, ele usa o patar, e aqui tem um dagesh, que duplica essa consoante, né? Então fica Hashamaim, Hashamaim. Então a consoante ela é um pouquinho prolongada nesse sentido, porque ela não é gutural, então ela age de forma normal. Eretz, né? Ou alguns pronunciam como Eretz, né? Mas o Samer, ela pode ter o som mesmo do árabe, né? Só. Né? Bom, no acadiano existia o termo ersetum, na verdade. No árabe tem o ard. No aramaico tem o ar'a, né? Você vê que não tem o samer aqui, tem o ain, né? No siríaco a mesma coisa, né? Ar'a ou ar'o, né? No fenício tem um aleph, tem um resh e um samer, então fica ers. No púnico, ars, ou no ugarítico, ars. E a etimologia vem do proto-semita, é o ars. Vamos ver aqui as declinações de eres. Arse, arsecha, arser, arso, arsa,
Arseno, Arsachem, Arsachen, Arsam, Arsan. Forma absoluta, Ers, Ers e Haaras. A tônica é aqui, né? Não é oxítona. Aqui o plural, Arsothai, Arsothecha, Arsothaich, Arsothal, Arsothecha, Arsotheno, Arsotechem, Arsotechen, Arsotham, Arsothan. E Arasoth, Arsoth, Arasoth, Arasoth, para a forma definida. Bom, então, depois de vermos todas essas análises, uma possível tradução seria: no início, criou Deus os céus e a terra. Aqui temos as biografias e Todá Rabá. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar os sinos de notificações. E é isso. Obrigado. Até mais.